@postnet.biblia. Se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe a palavra. Vamos hoje entender mais um pouco sobre as Escrituras Sagradas e sermos mais gratos a cada dia ao nosso Criador pela sua benevolência e misericórdia. Palavra revelada e profética. O tema: a ordem de Melquisedeque. Obras da carne são mortas. Obras do Espírito são vida. A ordem de Melquisedeque era um prenúncio da obra de Cristo na terra. A declaração visível da pessoa de Jesus como Deus na terra. Essa passagem bíblica, ela é de revelação profética e não apenas literal, fato que não se compreende de forma racional, algo que é espiritual e que somente o Espírito Santo para fazer entender. A ordem de Melquisedeque, ou ordem sacerdotal antes mesmo do tempo do dilúvio, já se pronunciava, pois ali todos tinham a consciência de que deveriam prestar obediência e ofertar a Deus em gratidão. O Senhor Jesus ofereceu a si mesmo a Deus como perfeito e perpétuo sacrifício. Hebreus 7, versos 26 e 27. Jesus, sendo nosso sumo sacerdote, nos elegeu como sacerdotes do Deus Altíssimo, sendo postos diante do seu altar, e reconhecidos como filhos de um Pai eterno, cheio de paz e que nos faz justiça. Houve não só uma mudança das leis, como também da vida humana na terra, na forma de pensar, agir e de ser, tendo essa presença notável de Deus inserida na terra e na vida humana. Pois, quando se mudou o sacerdócio, necessariamente houve também mudança de lei. Hebreus 7 versos 14. Deus andando com o homem e homens andando com Deus, como percebemos que antes mesmo, Enoque andou com Deus pela fé, Elias andou com Deus em comunhão e fé, e perceba que a Bíblia relata que eles não passaram pela morte física. E como nosso Deus é imutável, quem for igreja de Cristo no dia do arrebatamento, não passará pela morte física, será transladado, arrebatado pela glória de Deus também. E hoje, quem possui a Cristo, anda com o seu Santo Espírito, ou seja, andamos com Deus. Que privilégio temos! Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7 versos 26. O sacerdócio de Cristo é eterno, que nos favorece com a vida eterna. E todos haveriam de reconhecer Jesus Cristo como o Messias, um sacerdote sem igual, que iria nos constituir puros e retos aos olhos de Deus, pelas suas boas obras de edificação e que dura eternamente. Uma remissão perpétua, nos tornando sacerdotes de Deus em Cristo Jesus. A ordem de Deus na terra dos viventes. A primeira aparição de Deus na terra, como homem, isso é profético e revelador, sendo o primeiro, Alfa, Melquisedeque, e o último, Ômega, Jesus. Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Deus para esta terra, e que o homem seria representado somente por ele, e nenhum outro. E que duraria perpetuamente. Melquisedeque ofereceu ao homem pão, que significa corpo, e o vinho, sangue. Uma transformação para esse corpo haveria de ocorrer pelo sangue de Jesus, que foi oferecido ao homem, uma remissão de pecados para uma transformação de vida. No início do tempo é Deus dizendo: vou vir assim como me vês agora, percebendo que Melquisedeque é a própria figura de Deus que se apresentou ao homem como ele viria. Pois ele é o primeiro, e pelo contexto bíblico veio dizer nesse momento que o Verbo se transformou em carne, e o último sendo ele propriamente figurado em Cristo, que é Deus Filho, que hoje se assenta na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como é relatado na Bíblia, pois hoje, como a porta da graça está aberta, nos oferta a vida eterna, nos representando e se figurando a nós como os filhos de Deus que somos pelo Espírito Santo, e que fomos reconciliados e aceitos de volta por seu intermédio, e temos um lugar do lado do Pai hoje, segundo as suas boas obras da salvação. Mas quando vier buscar a sua igreja, o seu povo remido, e vem sem avisar, nos apanhará de surpresa, sendo nesse momento nosso Pai e juiz, e não estará mais figurado como filho. Será um dia terrível para todos que negaram tamanho favor. Manifestação do reino e da justiça do Altíssimo aqui na terra. Melquisedeque atesta na figura de homem que Deus se figuraria assim. E seu reino seria participante aqui na terra. Abrão seria o patriarca de uma nação que surgiria brevemente, e Jesus, Melquisedeque, vindo da sua semente e da raiz de Davi. Por que você acha que Deus fez Davi rei? Sem mesmo ter linhagem real, sendo um simples pastor? O menor da casa.
Pois os que são revelados os menores da casa, Deus faz deles os maiores no seu nome, pois somente Deus é o grande. Fomos gerados pelo Espírito Santo, e pela conversão da palavra do Senhor, em simplicidade, humildade e a serviço do reino. Deus serviu a Abrão, como nos serviu em Jesus. E ele, sendo de linhagem real e que seria o maior de todos, o Supremo Deus Emanuel, aleluia. E mesmo Jesus sendo rei, e sumo sacerdote, e se tornaria o bom pastor que haveria de cuidar e arrebanhar vidas. E Davi teria que se enquadrar nas características de linhagem real, sendo assim um simples homem, e assim se apresentou Deus do tronco de Jessé e da raiz de Davi. É bem óbvio que ele venceu gigantes e que, pela compreensão, Abraão seu patriarca tinha vencido antes muitos gigantes e que testificou em Davi essa vitória, e o seu reinado, mostrando que quem se pronunciaria seria um grande rei sacerdote, mas que se colocou na posição de servo, e após haveria de ressurgir-se mostrando quem realmente era, é, e que há de voltar breve. Pois Jesus veio de um reino não terreno mas espiritual, para transformar homens carnais em espirituais, justamente para aprender a falar na mesma linguagem. Acredito que Melquisedeque era a figura de Deus em pessoa, e que apresentou simbolicamente, ou alegoricamente, dizendo a Abrão, que um corpo e um sangue seria ofertado ao homem e toda a sua descendência seria beneficiada. E que Deus entregou ali os gigantes nas mãos dos homens, ou seja, naquele momento a rebelião tinha sido acabada. Hoje o Senhor nos ensina que basta resistir o mal e ele fugirá de nós, porque Deus já batalhou e entregou os nossos inimigos nas nossas mãos e nos deu essa autoridade e poder mediante a fé que opera em cada coração pela sua graça e poder. Naquele momento Deus abençoou o ser humano, e que por um tempo oportuno iria nos servir e que teríamos que aprender a servir a ele da forma que o agrada e aos nossos irmãos. E Abrão deu dízimo ao Melquisedeque, Deus Elohim, em gratidão, pelos maravilhosos feitos e a infinita misericórdia e amor, o dízimo de tudo. Abrão entregou tudo quanto possuía, e na visão de Deus, seria tudo que ele possuía de si, da sua própria vida e existência. Esse cenário demonstrou a apresentação do que é primeiro, primazia, que o homem tem que saber ofertar a Deus em reconhecimento e gratidão. Havendo o prenúncio do que havia de acontecer num breve tempo, o Verbo que é Deus se revelara de alguma forma e que se transformaria em carne após. O sacerdócio de Jesus é incorruptível, sem mácula, sem defeito ou mancha, vem do reino de Deus e da sua justiça, e eu não consigo visualizar Melquisedeque como um ser humano, e sim como a própria aparição de Deus na terra, dizendo eu sou o primeiro e o último, e temos a testificação com Jesus, que tudo que é espiritual tem uma revelação antes e depois uma testificação em carne de acordo com a palavra de Deus. Por isso vemos na Bíblia sobre aquilo que é alegórico, espiritual e literário. Acontecimentos de época, e que podemos comparar com nossos dias, pois a palavra de Deus foi inspirada por ele propriamente, sendo ela uma revelação de toda a vida espiritual e física. O homem não mudou as suas ações, e continua precisando de Deus para lhe colocar cabresto para poder obedecer, e Deus é imutável sabendo que quem precisa de mudanças é o ser humano, que erra e falha até hoje. Deus mudou o sacerdócio, porque haveria de ter que mudar o ser humano também para se obter a vida eterna. Não teria como ser diferente, pois o homem não poderia produzir para si próprio uma transformação de vida ou comportamento, sendo esse homem praticante de obras mortas, corruptível e tão limitado que não traria nenhuma edificação. O que se observava era muita religiosidade impregnada e nada transformadora. As obras de Cristo veio anular as obras da carne, pois estas não trazem edificação para o espírito, mas as do espírito esta sim veio para mudar a consciência humana, nos convencendo dos nossos pecados pelo intermédio do Espírito Santo. Pois as obras da carne não trazem a vida eterna, e nem salvação, são obras mortas e trazem morte eterna, ou seja, não se acha uma transformação consciente da realidade de vida. Os sacrifícios dos tempos antigos justificavam somente a carne e em nada edificava o espírito, e como o povo poderia agradar ao Eterno? Como poderia haver uma aproximação? Sendo Deus vivo e em espírito, precisaríamos nos conectar a Deus. Nos admoestar, de forma branda e incentivando o bem através de uma comunhão pelo Espírito Santo e pela purificação do fogo e a remissão pelo sacrifício vivo e único. O Novo Testamento confirma que as obras de Cristo são obras de conserto, redenção, a graça de Deus que nos foi revelada. Antes não havia uma reconciliação com Deus pela carne, ele sendo Espírito e teríamos que o agradar de forma única e nisso sendo pelo Espírito.
Só se alcança uma vida eterna pela confissão dos pecados, o arrependimento sincero e pelo Espírito Santo que convence, pois ele é o Espírito de vida, que produz vida em nós, quando se aceita uma transformação, e isso sendo entendido pela comunhão que temos que ter em Jesus na sua conversão de vida, pois veio mudar o sacerdócio levítico seguido pelos povos judeus, pois nem todos eram ou descendiam de judeus, e não seguiriam as leis, portanto Jesus mudou a lei e a cumpriu. A palavra de Deus se testifica pelas obras que Cristo operou, nos trazendo a compreensão do conserto que haveria de ser feito, em relação ao comportamento humano e suas escolhas erradas, as práticas de injustiças, tantos pecados que afastavam cada dia mais o homem de Deus. E em toda a palavra se percebe a vinda do Filho do Homem, Jesus que retiraria de sobre o homem a condenação, o jugo das leis, pois não havia justificação por elas, e não alcançaria a todos. Famílias. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja como cristãos temos uma missão muito elevada, pois assim fomos formados, tendo o nome de Jesus glorificado em nossas vidas. 1 Pedro 2 versos 9, uma mensagem profética e messiânica da parte de Deus para os homens, que apontava para Cristo através de Davi e que descendia da semente de Abraão. A justificação que o homem precisava. Davi profetizou no Salmo 110 versos 4, sobre a ordem sacerdotal de Cristo, como o sacerdócio eterno, Deus em forma de homem para nossa salvação. E que a partir desse cenário não haveria mais nenhum sacrifício vivo válido, ao não ser o de Jesus Cristo, que é o único, como o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. A confirmação pela palavra. O Verbo que se fez carne. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5 versos 5 e 6. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Somos gerados em Jesus, como sacerdote do Altíssimo pelo Espírito do Senhor, uns designados profetas, outros pastores, apóstolos e levitas, mas todos como adoradores fiéis do Deus vivo e único, porque Cristo veio da tribo de Judá. E assim foi rejeitado pelos fariseus. Porque quem Cristo veio servir não servia a Deus, e sendo assim a quem era visto como o da casa de Judá, porque aquele de quem essas coisas se dizem, ou seja Jesus a quem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo que nunca Moisés falou de sacerdócio, Hebreus 7 versos 13 e 14. O que o diabo havia espalhado, Deus ajuntou, e se tornou um só corpo, o de Cristo, pelo seu sacrifício, e o Santo Espírito dando vida a ele. Jesus é o leão da tribo de Judá, pois lutou e tomou nossas cadeias e nos libertou do jugo do pecado e do castigo eterno. Foi Cordeiro de paz nos reconciliando de volta a Deus e leão para devorar todos os nossos inimigos, e voltará como tal. Fomos refeitos em sacerdócio real, pelo Espírito Santo, e entregou-os ao sumo sacerdote sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7 versos 3, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus e a segunda vinda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1 versos 6 até 8. Sobre o sacerdócio levítico lhes imputavam leis e nenhuma liberdade que sufocavam as pessoas e nem mesmo os judeus, ouviam a voz de Deus, e Jesus trouxe a salvação e a liberdade de vida que existe no reino de Deus e que é eterno. Pela palavra do juramento de fidelidade. Nos constituiu filhos perfeitos. O sacerdócio e sacrifício de Jesus são perfeitos, e por isso, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7 versos 25. Confesse em vós seus pecados hoje, e se arrependa, deixe para trás o velho e se volte para Deus e viverá um novo, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador. Deus te abençoe. Graça e paz.